Senhoras e senhores, vamos anunciar em nome de 3 Barras Promoções o reservado campeão cavalo sênior de marcha. Reservado campeão cavalo sênior de marcha, o animal de número 067, Salto do Rancho 13. Animal de criação de Gabriel Peixoto e exposição de Sérgio Góes do Aras Móveis do município de Guarapari. Anunciamos em nome do Aras Porto Azul, em nome da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador do Espírito Santo, o campeão cavalo sênior de marcha. Campeão cavalo sênior de marcha, o animal de número 065, Náutico Burgoa. Animal de criação e exposição de Fred Ruas Burgoa, no município de Aracruz, estado do Espírito Santo. Nós tivemos aí uma proximidade maior e o cavalo apresentando um pouco mais de senão, mas a gente tem o cavalo da cabeceira reunindo aí a qualidade e a grama e sobretudo a montada muito boa. O segundo aproxima dele em relação ao gesto, pecando um pouquinho em relação à montada. O terceiro cavalo começou bem a prova no final, o apresentador quis segurar muito ele, e aí ele descoordenou um pouco mais. O animal da 4ª colocação começou bem, mas foi crescendo, foi cansando um pouco mais, perdendo um pouquinho da coordenação. O Pampa, um animal bem marcado, mas ele descoordena um pouco mais. Quinto, sexto e sétimo, 2 animais que agradam em relação à qualidade aí da coordenação do movimento, mas faltando um pouco mais na habilidade, um pouco mais de distribuição de tempo de apoio. O animal à frente leva vantagem em relação ao seu opositor, ainda com posterior mais eficiente, mais engajado, mais dentro da massa, atitude um pouco melhor, montada também a favor dele em relação de trás, então por isso a minha definição. Pode parar. Sétimo, parabéns, obrigado. Quinto, em relação ao sexto, a gente tem a crescente aqui no diagrama. O animal da 5ª colocação é mais habilidoso, é mais dissociado em relação ao animal de trás, leva vantagem na montada pela maciez, então a opção dele em relação ao animal da 6ª colocação, justamente nessa distribuição de apoio, um animal mais dissociado, mais habilidoso, a montada superior, então por isso a minha opção. Pode parar. Sexto, parabéns, obrigado. Quarto, em relação ao quinto, aí a crescente é justamente no equilíbrio. Notem que o animal da 5ª colocação, perdendo um pouco mais na coordenação desse movimento e perde na estabilidade a nível das suas espadas. Notem que o animal à frente, apesar de ter coordenado um pouco mais no final da prova, mas tem a vantagem justamente na estabilidade, no estilo um pouco melhor, a montada também superior em relação ao animal da 4ª e da 5ª colocação, então por isso a nossa opção. Vamos parar. Quinto, parabéns, obrigado. Terceiro e quarto, aí eu disputo aqui também no final da prova entre os 2 animais, entendendo que o animal da 3ª colocação, algum momento que ele está na segunda fila, o seu apresentador quis segurar muito a toada e aí ele perdeu na coordenação. A hora que ele acompanhou o ritmo dos outros animais, ele melhorou, enquanto o animal de trás foi piorando, ele perdeu um pouco mais a coordenação. E a gente impulsa um pouco mais a toada, o animal à frente é mais dissociado em relação ao cavalo da 4ª colocação. Terminou a prova com o posterior um pouco melhor, animal lazão da 3ª colocação em relação ao quarto, está montada um pouco mais na mão do cavaleiro, o cavalo da 3ª colocação, então leva vantagem também no adestramento, montada melhor, ritmo, os 2, como eu falei, perdendo um pouquinho mais a hora que o apresentador tocou um pouco mais no animal de terceiro, ele foi superior em relação ao cavalo da 4ª colocação, e aí então a opção por ele em relação ao de trás. Pode parar o quarto, parabéns, obrigado. Segundo e terceiro, aí no que pese no animal de trás, leva uma ligeira vantagem em relação à distribuição, ele é um pouco mais dissociado, o animal à frente leva vantagem no gesto. Notem que ele tem movimento de posterior com mais energia, tem coordenação de movimento entre anterior e posterior melhor, como eu falei, o animal alazão no final descoordenou um pouco mais. Se a gente observar, fizer um ajuste fino em relação ao trabalho de posterior dos 2 animais, notem que o animal alazão arrasta um pouco mais a perna e perde um pouquinho justamente nessa coordenação. O animal à frente já tem esse movimento com um pouco mais de semicírculo, ele já tem um movimento melhor em relação à qualidade de extensão, quando comparamos com o animal de flexão e extensão, quando comparamos com o animal da 3ª colocação. Na montada próxima dos 2 animais que agradam, fáceis de serem conduzidos, a vantagem foi justamente vista por baixo, a favor do gesto, a favor da coordenação de anterior e posterior do cavalo de segundo em relação ao terceiro. Vamos parar o terceiro? Parabéns, obrigado.
E primeiro e segundo, o animal da primeira colocação tem a qualidade do gesto que o animal de trás. Nota que eles dois têm movimento bem circular, dois animais bem clássicos em relação a essa questão do movimento, mas o animal à frente tem a vantagem no diagrama, e a montada é superior em relação ao animal de trás. Notem que ele tem a seu favor ainda a qualidade da obliquidade natural do conjunto de frente. Notem que o segundo já tem a tendência a trabalhar um pouco mais debruçado em relação a esse conjunto de frente, e aí na montada o animal da primeira colocação oferece uma condução melhor e o grau de maciez é melhor, justamente por ele ser mais marcado, ser mais dissociado, ele tem a melhor montada, então por isso a minha definição. Pode parar os dois? Parabéns, obrigado. Dessa forma, pegando a liberação dos seus animais por retorno à origem.